E vem conferir a crítica do filme Miller's Girl. E eu finalmente consegui assistir o filme Miller's Girl. Filme esse que chamou minha atenção mais do que pela temática, e sim pela dupla principal que está fazendo o filme. E a dupla seria Martin Freeman e Jenna Ortega. Martin Freeman, que é um ator muito conhecido, que cada ano que passa ganha mais notoriedade pelos seus trabalhos, e a Jenna Ortega, que apesar de ser uma atriz muito jovem, já conquistou muito do público, principalmente pelos seus últimos trabalhos. E esses dois juntos, sendo atores tão competentes, achei que poderia entregar um trabalho interessante aqui. Para quem não sabe sobre o que é Miller's Girl, ele é um filme baseado na história de um escritor que está lecionando numa classe de aula. E isso já faz alguns anos. Ele está tentando lançar o seu novo livro. Ele está tentando fazer com que seu novo livro vire um sucesso. A partir daí, no meio de uma das suas classes, aparece uma aluna que parece se interessar muito pelo seu trabalho. E essa aluna é a Jenna Ortega. A partir daí, eles acabam criando uma relação professor e aluno que vai passar desse estágio. Ou pelo menos isso é o que o filme promete. E aí o filme acaba lançando. Bom, não é a primeira vez que a gente vê filmes que trabalham essa temática de professor e aluno. E trabalhando como eticamente isso é completamente errado. Claro, o filme já deixa desde a primeira cena clara que a personagem da Jenna Ortega tem 18 anos. E eles falam isso exatamente para não ter um perigo de ir para um outro assunto, porque essa não é a ideia do filme. Ele não quer discutir o quão errado é um professor e uma aluna terem uma relação amorosa ou criar um vínculo forte. E é por isso que eles já colocam que ela tem 18 anos para já tirar esse ponto de frente do filme, essa polêmica que o filme poderia gerar. E aí o filme começa a desenrolar com eles se conhecendo, eles se desenvolvendo e de certa forma um criando um amor pelo outro, mesmo que seja correspondido ou não, um acaba criando uma admiração pelo outro. Afinal, ela vê um professor que ela admira muito, que parece muito culto, muito intelectual, e ele vê uma menina que apesar de muito jovem, gosta do seu trabalho como escritor, tem uma mentalidade parecida com ela. E aí vai se desenrolando. O filme, ele tinha um potencial de discutir algumas coisas interessantes aqui. Com dois atores tão bons no papéis principais, você poderia discutir realmente essa parte que eu mencionei de ser mais ético, quanto é ético e quanto não é ético, um professor está se relacionando com uma aluna, mesmo ela sendo maior de idade, como que aquilo afeta a parte profissional dele, como aquilo afeta a vida pessoal dele, tudo isso poderia ser muito bem discutido, mas não é isso que acontece. Miller's Girl, ele é mais do que um potencial desperdiçado. Ele é um filme muito ruim, que só não é terrível porque os dois principais estão muito bem aqui. Martin Freeman faz o que ele pode no papel de um professor completamente intelectual, mas que se mostra muito preocupado com seus alunos. E ele entrega muito bem nessa atuação. É uma atuação que ele está acostumado em fazer nessa parte mais de parecer alguém mais sério. Lembra muito desde a época que ele fazia o Watson no Sherlock. Ele faz muito bem esse papel. E eu gosto muito dessa personalidade. Ele tem um carisma e um charme que consegue passar para o professor que está ali. Já a Jenna Ortega, ela consegue passar aquela ideia daquela aluna que todo mundo gosta de admirar, que parece ser simpática, ao mesmo tempo que parece ter um enigma por trás dela. Quem é ela? Da onde ela vem? Qual que são os seus conceitos? E isso é interessante. E a Jenna Ortega é uma boa atriz, ela é uma atriz muito boa e que tem muito a crescer em Hollywood, principalmente porque ela gosta muito de usar a atuação através da sua expressão facial, em relação de realmente conseguir ser mais fácil para ela chorar, realmente colocar mais expressões ali. Todo ator tem que colocar expressões através da sua face, isso é óbvio, mas ela consegue trazer mais a linguagem do que ela quer corporal, e isso é interessante. Então são esses dois personagens que meio que fazem com que o filme não seja terrível, mas o resto, o filme é muito ruim. A questão de roteiro, esse filme é muito mal escrito. A forma como eles escrevem os personagens para poder desenvolver eles não faz sentido nenhum. E parece que o autor, o diretor e o roteirista, eles tinham uma ideia de filme de seguir uma história e mostrando até onde eles vão, aí mostra a vida pessoal deles e como a vida pessoal quebrada de cada um acaba levando eles àquele caminho que eles estão. Mas mesmo assim, o roteiro não tem um super escritor por trás. Então, o conceito pode ser interessante, mas a forma como ele é escrito não é interessante. A personagem da Jenna Ortega, ela não é bem escrita, ela não é bem trabalhada, ela não é bem desenvolvida, e na hora que ela chega na grande virada final, você não consegue comprar a personagem, não consegue comprar a motivação. Se fosse a amiga dela que estava fazendo o que ela fez, você aceitaria melhor do que ela, porque ela é uma pessoa tão centrada, e apesar de não ter a família perto, que você até entende, mas
como o roteiro vai levando até lá, falta um pouco disso. Outra coisa e o personagem do Martin Freeman é a mesma coisa, o Miller, porque ele é um professor que você pouco vê sobre a vida profissional dele em relação a professor, a parte da escrita, e isso me incomoda bastante, porque isso dá personalidade pra ele. A única forma que a gente vê dele é através da sua mulher, que é uma personagem muito mal escrita, muito mal trabalhada, e as falas que colocam na boca dela são completamente vergonha alheia, e isso incomoda muito. É um filme que tem uma premissa até certo ponto que, se bem trabalhada, poderia ser interessante. Não seria inovadora, mas poderia, pelo menos, ser interessante. Mas é aquele filme que ele tem um roteiro que parece que é muito mais inteligente do que ele realmente é, onde ele não é bem escrito, onde ele não trabalha bem seus personagens, e pior do que isso, tem algumas falas que são colocadas na boca daqueles atores que é inadmissível. Você simplesmente não aceita que alguém tá falando aquilo. É tão artificial e é tão ruim que você não acredita. Até na parte que ele tá meio que numa ilusão, num conto erótico que tem numa parte do filme, ele fica até vergonha alheia em certo ponto de como eles fazem. O diretor parece aquele diretor também que ele acabou de começar na área de cinema, acabou de sair da faculdade de cinema. Então ele toda hora quer ser inventivo em como coloca um ângulo ou outro, e às vezes ele exagera um pouco em coisas que não eram necessárias. Ângulos desnecessários num filme faz com que você não conte a sua história, faz com que só você queira fazer um show que não leva pra lugar nenhum. Outra coisa que esse filme sofre muito é o baixo orçamento, e com isso o baixo elenco. Ele é um professor, ele tá numa classe de aula. Seria muito interessante ver a visão de outros pais, de outros alunos, pra gente poder saber como é aquela repercussão. Mas não é isso que acontece aqui. O filme tem um total de 6 personagens. Ele tem o professor Miller, que é o Martin Freeman, você tem a Jenna Ortega, que é a aluna, você tem a melhor amiga dela, você tem o melhor amigo do professor, que é o professor de educação física, você tem a mulher do Myers e você tem uma reitora que aparece no momento. É só isso. E isso afeta sim o filme. Pode parecer que não afeta, mas afeta. Porque quando começa a dar as coisas erradas, nada parece que tem uma consequência, nada parece que tem um problema. Então a partir daí, parece que o que ele faz, o que ele deixa de fazer, a relação que ele dá de favorecimento para sua aluna, nada muda aquilo. Parece que eles não podem ter contato com outros alunos. Parece sempre que tem vários figurantes que não levam a lugar nenhum. E isso tira o impacto. Quando ele é suspenso, não tem uma revolta escolar de por que o professor foi suspenso. E isso iria sair para os pais. Isso daria mais camada, mais envolvimento pro filme, mais ideia para essa ideia de um professor se relacionando com uma aluna. E não é isso que eles fazem aqui. E, como eu já falei, a personagem que é a mulher do Myers, que era pra ser um contraponto dele, porque ele é um cara recluso. Ele é um cara que não tem muita coragem de ser quem ele é. E a mulher dele é completamente solta. Nem isso é bem trabalhado no filme. Tem até um discurso, uma frase no filme de falas ruins que envolve o professor de educação física com o professor que é o Myers, que eles falam sobre qual que é a linha que você pode passar envolvendo essa situação. E é uma cena completamente vergonha alheia e a fala é completamente terrível. Mais uma vez, esse filme só não é completamente descartável porque o Martin Freeman e a Jenna Ortega estão muito bem e eles funcionam bem em cena. Mas quando você vê o filme como um todo, em questão da discussão que eles apresentam, da história como é trabalhado, os personagens como são trabalhados, é um filme terrível que você termina pensando, o que foi que eu acabei de assistir aqui? Um filme que até começa bem e vai se perdendo. E eu falei que isso não funciona de ter poucos personagens secundários para os professores, mas para a Jenna Ortega, a personagem dela também funciona isso, porque os seus pais nunca estão presentes, e a ausência deles, que nunca é discutida, também faz falta no filme. No fim, é aquele filme muito ruim que não vale o seu tempo. E tem outra coisa também, eu sei que o filme tem baixo orçamento, mas não é possível que eles não tenham dinheiro para pagar mais cenários. O filme sempre parece que está nas mesmas cenas repetidas. Quando a Jenna Ortega está na sua casa, ela está sempre no seu quarto. Quando está falando com os professores, ou é a sala de aula, ou é na frente do campo de futebol, eles estão fumando um cigarro. Nunca passa disso. Então até nisso o filme é um pouco precário. Isso faz falta para dar vida para aquela escola. É um assunto muito maior do que uma relação de um homem com uma mulher. É um professor com uma aluna. Precisa ir mais a fundo. No fim é um filme que não vale a pena nem pelos atores. Os atores salvam mais do que o filme poderia entregar, mas não vale a pena nem por eles. Concluindo, Myers Girl é aquele típico filme que você tem dois atores muito bons que estão bem nos seus papéis, mas que o roteiro não consegue tirar o máximo deles. Então a atuação deles, que é boa, acaba sendo um pouco prejudicada pelos péssimos diálogos, pelos personagens que não funcionam, pela direção que não funciona. No fim, eu até falaria normalmente, olha, é um filme que se você quer assistir é por causa dos atores, mas nem isso eu recomendo. Qual é a mensagem final do filme? O que ele queria dizer? O que ele quer questionar? O que ele quer trazer? Nada disso ele te responde. É um filme que é simplesmente um desperdício de tempo. E por isso que eu fecho o filme Myers Girl com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Myers Girl? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.